Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo nesta edição da tarde do Redação Hit. E olha, a gente começa com uma notícia que é destaque hoje. Em todos os sites de notícia, um avião de pequeno porte explodiu após sair da pista em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, nesta manhã. 5 pessoas estavam a bordo no momento do acidente e ainda 3 pedestres também foram atingidos. O piloto morreu. Uma câmera de segurança gravou o momento em que a aeronave de pequeno porte ultrapassou a pista, atravessou o alambrado da cabeceira 9 em alta velocidade e explodiu na praia, próximo à pista de skate. Turistas passavam pelo calçadão no momento do ocorrido. O acidente aconteceu na Praia do Cruzeiro, ao lado do Aeroporto Estadual de Ubatuba. Equipes do Grupamento de Bombeiros Marítimo socorreram 4 passageiros com vida. Eles são 2 adultos e 2 crianças. O piloto, que ficou preso às ferragens da aeronave, não resistiu aos ferimentos. Outras 3 pessoas que estavam no local também foram atingidas na queda do avião. A Rede Voa, responsável pela administração do aeroporto de Ubatuba, informou que a aeronave, prefixo PR, GFS, modelo Cessna, Citation 525, CJ1, tinha saído do Aeroporto Municipal de Mineiros, em Goiás, e estava pousando. Chovia no momento do acidente e a pista estava molhada. Segundo o Registro Aeronáutico Brasileiro, o avião, fabricado em 2008, estava em nome de uma família de produtores rurais de Goiás. Olha, realmente imagens muito fortes, impactantes. Então, para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o perito aeronáutico Daniel Calazans. Boa tarde, Calazans. Seja muito bem-vindo mais uma vez, você que é o nosso parceiro aqui no jornal. Olá, Kleber, tudo bem? Boa tarde. Estamos aqui, para comentar aí mais esse acidente, infelizmente, Com certeza, infelizmente, Calazans? E com a sua experiência, quais são as características desse acidente que chamaram a atenção e se dá para tirar alguma conclusão a partir dessas informações que nós temos aí em primeira mão, em princípio? Conforme eu já falei em outros encontros, eu coloquei um vídeo no canal do YouTube chamando Acidentes Aéreos de Verão. Tudo está parecido. Então nós temos condições meteorológicas degradadas. Nós temos um avião, Kleber, de pequeno porte, mas cuidado, ele é de alta performance. Há aviões de pequeno porte que têm velocidades equiparadas a aviões de grande porte. Este é um deles. Então, é uma aeronave de pequeno porte, mas alta performance. Pousa e decola com alta velocidade. Precisa analisar o tamanho da pista. A pista, ela tem apenas 940 metros, contudo, devido a algumas alterações, disponíveis apenas 600 metros. E aí eu faço uma pergunta. Este avião, com o peso que ele estava, quantidade de combustível, quantidade de passageiros, era viável? É possível que pousasse numa pista curta com condições meteorológicas adversas? Esta aí, para mim, é a pergunta principal, tá, Kleber? Olha, Calazans, você tocou num ponto que vem sendo bastante debatido na imprensa. O aeroporto de Ubatuba tem, como você disse, uma pista relativamente curta para os padrões técnicos, São apenas 940 metros. E esse modelo de avião, Cessna, o nome dele, 525, ele precisa de 789 metros para o pouso, isso segundo o site da própria fabricante. Você acredita que tecnicamente essa operação foi irregular? Olha, para ver a metragem da pista tem que levar em considerações vários fatores. O peso da aeronave, quando a pista está molhada, a metragem aumenta. Se tiver muito pesada, aumenta. Então, esse parâmetro aí da fabricante é um parâmetro, mas ele não vamos dizer assim, taxativo e nem conclusivo. Eu iria analisar temperatura, pista molhada. Essas condições aumentam a metragem necessária para a aeronave. Então, eu ainda questiono, sem contar
que nós tínhamos ali em torno de 600 metros. Havia 380 metros da pista indisponíveis. Então, já começa a comprometer esse critério técnico. Então, está aí uma grande pergunta. A metragem disponível, o tamanho da pista, era suficiente para que esse avião realizasse o pouso? Para mim, é a pergunta principal. Correto, Calazans. E olha só, segundo o sistema da ANAC, né, a Agência Nacional de Aviação Civil, a aeronave estava com operação negada para táxi aéreo. Atenção a essa informação. Mas com situação de aeronavegabilidade normal. Então eu peço para você, melhor dizendo, traduzir isso para as pessoas que nos assistem. O que significa isso na prática para o piloto? Então, essa aeronave não poderia ser, vamos dizer, arrestada, ou seja, os passageiros não podiam pagar esse voo táxi aéreo. Mas eu já comprovei, essa aeronave não estava fazendo voo de táxi aéreo, tá? Estava fazendo um voo da família do próprio proprietário, então não se encaixa. O fato de dar com o certificado de aeronavegabilidade em dia, isso quer dizer que a aeronave estava em condições de voar, tanto em relação ao aspecto administrativo quanto ao aspecto técnico. Então, em termos de manutenção e operação da aeronave como equipamentos, motores, estava tudo dentro dos requisitos da ANAC. E olha só, Calazans, o avião que se envolveu no acidente atravessou uma pista e chegou a atingir 2 pessoas que estavam na praia. Esse acidente, mais uma vez, levanta o debate sobre a localização dos aeroportos em áreas urbanas e também em relação ao sistema de segurança das pistas no país. Esse sistema que poderia ou pode minimizar os prejuízos em caso de falhas. Vamos lá, esse aeroporto várias vezes, por várias autoridades, já foi questionado o fechamento dele. Esse aeroporto, eu não vou chamar de perigoso, mas é um aeroporto crítico. Então você tem em um lado da pista de aproximação, que eu acredito que é o lado que ele veio, tem obstáculos, que sejam montanhas, tem a pista curta, e depois você tem logo em seguida aí a avenida, você tem logo em seguida aí a praia. É um aeroporto crítico que já foi sujeito, já foi questionado aí o fechamento dele. Eu não gosto de falar esse nome perigoso, mas é um aeroporto crítico, é um aeroporto que não admite erro. Agora, um jatinho pousando em condições meteorológicas adversas, teto baixo, não sei se estava aquém ou não do estabelecido, pista molhada, com disponibilidade aquém do previsto, ele se torna, assim, somando tudo isso, ele sai do aeroporto crítico e passa a ser o aeroporto perigoso. Está aí um aeroporto para se questionar o questionamento dele ou a continuidade dele. Eu gostaria de que as autoridades levassem esses critérios em questão. Tá certo, então, nós acabamos de conversar com o perito aeronáutico Daniel Calazans. Calazans, muito obrigado pela sua participação. Entrevistar você é sempre uma oportunidade de aprender mais sobre esse assunto. Kleber, foi um grande prazer, um grande abraço e tudo de bom. Grande abraço. Olha só, a gente muda de assunto agora para falar que o Instituto de Perícia do Rio Grande do Sul exumou o corpo do sogro de Deise Moura dos Anjos. Ela é suspeita de envenenar o bolo que causou a morte de 3 pessoas lá no Rio Grande do Sul. Esse homem, o que vai ter o corpo exumado, ele morreu 3 meses antes e também por intoxicação alimentar. Mas quem vai trazer mais informações é a repórter Kátia Fantin, lá do Rio Grande do Sul. O Instituto Geral de Perícias fez nesta quarta-feira a exumação do corpo de Paulo Luiz dos Anjos, sogro da suspeita de ter envenenado o bolo que causou a morte de 3 pessoas em Torres, na cidade do Rio Grande do Sul, em dezembro. A Polícia Civil Gaúcha agora aguarda os resultados que devem ficar prontos na próxima semana para investigar se Deise Moura dos Anjos, nora de Paulo, tem algum envolvimento no caso. A polícia quer confirmar a causa da morte
morte de Paulo e apurar a possível presença de substâncias venenosas em seu organismo, como o arsênio, encontrado no corpo das outras 3 vítimas. Daisy foi presa preventivamente no domingo, suspeita de triplo homicídio duplamente qualificado, mas sem nenhuma acusação relacionada à morte de Paulo. A investigação diz que a motivação seria uma desavença familiar causada por um conflito ocorrido há 20 anos. A polícia não divulgou detalhes sobre esse conflito. Olha, vamos falar de outro caso lá do Rio de Janeiro que vem causando bastante indignação também nas redes sociais, principalmente. Olha só, isso porque lá no Rio de Janeiro, traficantes estão cortando os cabos de internet dos moradores na zona norte da cidade. E o objetivo disso é obrigar as pessoas, olha só, a contratar o serviço clandestino de internet que é oferecido pelos próprios criminosos. Quem vai trazer essa informação para a gente, os detalhes, é o nosso repórter, o Anderson Nascimento. Vai aparecer aqui na tela. Moradores de bairros da zona norte do Rio de Janeiro estão abrindo denúncias alegando que traficantes locais estão cortando os serviços de internet para oferecer um clandestino, controlado pelos próprios criminosos. O problema vem sendo relatado em diversos bairros, como Cordovil, Brás de Pina, Piedade e principalmente na Penha, zona norte do Rio. Moradores da região relataram que uma parte do corte foi feito na semana passada e a outra em meados de novembro do ano passado. Um deles chegou a revelar que antes de cortar a conexão, traficantes ofereceram a instalação de um provedor de internet ligado a eles. A Claro, empresa que teve o fornecimento interrompido, avisou aos usuários nos locais afetados que não há previsão para o retorno das atividades devido à falta de segurança. A Polícia Civil disse que até o momento já prendeu 4 pessoas que estavam cortando fios de internet na região da Penha e que segue com as investigações para identificar e responsabilizar todos os envolvidos no crime. Por outro lado, a Polícia Militar afirmou que ainda não recebeu nenhuma denúncia sobre corte de cabos, mas se colocou à disposição para checar as informações e auxiliar as operadoras de internet e outras prestadoras de serviços públicos. E outro caso que também tem chamado a atenção: o prefeito de uma cidade de Minas Gerais proibiu que músicas de funk sejam tocadas nas escolas. A medida está sendo bastante comentada também na internet. E Amanda Silva foi apurar essa história e vai contar mais detalhes para a gente agora. Felipe Cariello, o prefeito de Carmo do Rio Claro, uma cidade localizada no sul de Minas Gerais, tomou a decisão de proibir as músicas do gênero funk em todas as escolas municipais da cidade. Essa regra vale não só para as músicas de funk, mas para todas as músicas com duplo sentido e letras consideradas inapropriadas para crianças e adolescentes. Ele disse que em algumas visitas às escolas, ele ouviu músicas que continham duplo sentido e que não eram para estar sendo tocadas em um ambiente escolar. E por isso, decidiu colocar em prática esse decreto. Mas por conta disso, uma polêmica está surgindo. Alguns advogados consideraram esse tipo de proibição inconstitucional. Já os professores de música disseram que, como professores, é sim necessário ter cuidado e avaliar as letras das músicas, independentemente do gênero, para assim repassar o conteúdo. De acordo com a Prefeitura, antes do início das aulas será feita uma reunião com professores e diretores da rede municipal de ensino para discutir questões referentes ao ano letivo e passar informações e orientações detalhadas como o decreto deve funcionar dentro das escolas. Olha, para falar mais sobre esse assunto, que eu tenho certeza interessa aí para muita gente, especialmente para os pais, nós vamos conversar agora com o prefeito de Carmo do Rio Claro, o Felipe Cariello. Ele está aqui com a gente. Boa tarde, prefeito. Primeiro, quero agradecer sua gentileza, sua disponibilidade por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo. Boa tarde, eu que agradeço pelo convite para poder falar de coisas boas e também de uma certa forma o nosso município aqui de Carmo do Rio Claro, que fica no sul de Minas Gerais. Obrigado pelo convite. Tá certo. Então eu vou perguntar primeiro para o prefeito como surgiu a ideia de criar esse decreto. Qual foi a sua motivação inicial? Então, a gente está fazendo, eu faço um investimento muito grande na educação, a gente está revolucionando as nossas escolas, estamos reformando, estamos ampliando a escola em tempo integral agora, a gente vai colocar 100% dos alunos da pré-escola em tempo integral, a gente já fez isso com a creche,
tínhamos déficit de creche, colocamos 100%. Estamos colocando agora lousas digitais de 83 polegadas, com investimento de mais de R$1 milhão para cada sala de aula ter uma lousa digital, entregamos kits de material escolar, criamos a merenda no período de férias, né? O pessoal fica de férias e ainda recebe uma merenda em casa, um kit de merenda. E tudo isso a gente fez visitando as escolas, vendo a dificuldade, a gente inseriu o psicólogo e o assistente social que antes não tinha. E eu vi em alguns eventos festivos que a gente fazia, culminâncias de projetos, a gente fez campeonato de informática, campeonato de matemática e campeonato de português, inclusive de informática valendo notebook. E a gente conseguiu fazer com que a escola tivesse um ar diferenciado. E nesses eventos eu escutava algumas músicas do estilo funk, e aquilo começou a me preocupar. E a gota d'água, vamos dizer assim, foi uma música, que é aquela música que muita gente conhece, que é do Tubarão, que tem só um refrãozinho, Tubarão, te amo, Falcão, LK. Esse refrão parece até ser engraçadinho, parece até ser amistoso, vamos dizer assim, mas era só o refrão que tocava. Quando eu fui ouvir a música inteira na internet, eu peço que você entre no YouTube, quem estiver nos assistindo, por curiosidade, para saber do que eu estou falando, porque eu não recomendo essa música para ninguém. O clipe é um clipe pornográfico que parece que está num prostíbulo com mulheres e fala do começo ao fim, tirando o refrão, do começo ao fim a música é pornográfica, tem letras que vulgarizam a mulher, que objetificam a mulher e que são inadequadas. Eu não teria coragem de colocar um clipe desse num ambiente que tivesse só adultos, muito menos num ambiente que tem crianças. Então eu entendi o seguinte, fui fazer uma pesquisa mais ampla, 95% das letras, 99% das letras são impróprias para crianças e adolescentes. 1% talvez, a gente pode citar aí 1, 2, 3 músicas no máximo que poderiam ser tocadas para crianças, mas se essa criança toma com ritmo funk, depois ela vai consumir mais músicas do ritmo funk, ela só vai ter coisa inadequada. Então a gente resolveu proibir 100% das músicas estilo funk nas escolas de Carmo do Rio Claro. E prefeito, na prática, como funciona o decreto? O que acontece, por exemplo, com quem não obedecer essa proibição? Eu peço desculpa que eu estou um pouquinho resfriado, mas enfim, a proibição, ela tem que, essa regulamentação por meio do decreto, ela tem que ser observada pelos servidores públicos municipais, da educação, obviamente. Em qualquer outro evento que tenha crianças, também a gente proibiu. Por exemplo, a gente tem as matinês de carnaval, que são feitas durante o dia e que é um ambiente dedicado para as famílias levarem as suas crianças, levarem seus adolescentes, seus filhos. Nesses ambientes também não vai ser permitido tocar funk por parte da prefeitura, né? Todos os servidores envolvidos, eles têm que reportar um descumprimento. Se o descumprimento for por parte de algum servidor, por exemplo, um professor que descumprir esse decreto e colocar um funk na sala ou colocar um funk no recreio, ele está sujeito a um processo administrativo, consequentemente vai ter uma pena, se for confirmada a transgressão dele, que pode culminar até numa exoneração, né? Inclusive mesmo sendo servidor efetivo, está sujeito a uma exoneração. Então os professores, supervisores, diretores e a Secretaria de Educação são os órgãos e as pessoas responsáveis por fazer cumprir esse decreto. Correto. E para finalizar, eu peço que você comente também sobre os questionamentos, né, em relação à legalidade da medida. Algumas pessoas, inclusive advogados da própria cidade, né, se levantaram contra a proibição, dizendo que é inconstitucional. Então, eu peço que você explique para a gente a base jurídica desse decreto, por favor. Eu falo com muita tranquilidade que parece que esse legalismo, essa busca incessante pela legalidade, a todo custo, pela letra certa ali da lei, pelos detalhes da lei, me parece que ela acontece só quando é contra a família, contra os bons costumes, quando é contra aquelas pessoas que estão, por exemplo, eu agradeço a oportunidade de falar nesse momento, me permita também, a galera do 8 de janeiro. A gente teve o 8 de janeiro ontem, várias manifestações pelo país. Essas pessoas todas, desde 2023, estão sofrendo abusos por parte do judiciário, não estão com seu direito de defesa pleno defendido, respeitado, advogados sem acesso aos autos, acusações de forma genérica, e nada disso está sendo discutido por essas pessoas. Essas mesmas pessoas que falam que o meu decreto é ilegal são as mesmas que passam pano para a ação do judiciário, que está transgredindo os direitos dessas pessoas que estão sidas e presas políticas do 8 de janeiro.
gostaria de dizer assim, o direito não é matemática. Eu também sou advogado licenciado, porque eu não posso exercer advocacia enquanto prefeito. Mas posso falar com toda tranquilidade. O nosso decreto tem base. A Constituição Federal, Constituição da República, diz que compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local. A legislação, no sentido amplo, engloba também decreto, que é uma norma jurídica. Então, a gente poderia regulamentar assim, no meu entender, regulamentar a questão do que vai ser tocado ou não dentro de escola, respeitada a base nacional comum curricular. É óbvio que a gente tem que respeitar as diretrizes do MEC, mas em relação à questão local, sem legislar, por exemplo, aqui em Carmo do Claro, a gente tem aulas de musicalidade e tem aulas de enfrentar na base comum, na base curricular. Ela está além disso, então a gente tem que fazer o mínimo. Nesse sentido, respeito o entendimento contrário, mas afirmo, como operador de direitos, que também sou, que eu entendo que é legal. Não impede, finaliza aqui, não impede que lá na frente alguém questione isso e tenha uma decisão contrária. Justiça a gente pode esperar tudo, né? A gente está vendo uma decisão arbitrária em cima da outra. Mas, como por exemplo, a arbitrária decisão que cassou o mandato do deputado Delanhol e que colocou o Bolsonaro inelegível. São duas decisões absurdas. Pode eventualmente vir alguém do judiciário e suspender essa decreto nosso. Mas até então a gente vai defender o direito das nossas crianças de ter uma educação de qualidade sem músicas imorais. Tá certo, então nós acabamos de conversar com o prefeito de Carmo do Rio Claro, Felipe Cariello. Prefeito, muito obrigado mais uma vez pela sua participação e pelas explicações. Eu que agradeço, boa tarde. Boa tarde. Olha só, a gente muda de assunto para falar que o incêndio que atinge Los Angeles já matou 5 pessoas e as chamas estão se aproximando de pontos turísticos de Hollywood. Os bombeiros ainda lutam para combater o fogo, mas enfrentam falta de água. Vamos conferir. As chamas do incêndio chegaram perto de alguns pontos turísticos da cidade de Los Angeles. Mais de 100 mil imóveis foram evacuados e 1.900 foram destruídos. E 400 mil residências estão sem energia elétrica. O incêndio mais recente foi em Hollywood Hills. As emissoras de TV americanas exibiram imagens do Runyon Canyon Park em chamas. O parque fica localizado perto de casas de luxo e do letreiro de Hollywood. Além disso, a polícia emitiu uma ordem de retirada perto do parque de algumas vias, como a Hollywood Boulevard, avenida conhecida por diversos pontos turísticos, como a Calçada da Fama. O fogo está sendo espalhado por ventos que ultrapassam 100 km por hora e os bombeiros enfrentam dificuldades com a falta de água. Devido ao intenso combate do fogo, a pressão da água diminuiu e até faltou em alguns hidrantes da região de Palisades, onde começou o foco do incêndio. As autoridades responsáveis afirmaram que o sistema foi ao limite, isso porque estão combatendo o fogo com o sistema de água urbano e que não é suficiente para apagar o incêndio. Olha, e para falar também sobre esse assunto que é destaque hoje no noticiário, nós vamos conversar com um brasileiro que mora lá na Califórnia e está bem próximo do local atingido pelas chamas. O nome dele é Raudinei Carvalho e ele é guia turístico. Boa tarde aqui no Brasil para você, né, Raudinei? E para você aí, acho que é bom dia, né, aí nos Estados Unidos. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde, Kleber. Realmente aqui na Califórnia são 10h53, então nós estamos ainda de dia. É um prazer falar com vocês aí. Prazer é nosso. E, Raudinei, primeiro eu peço que você se apresente, né? Conte um pouquinho da sua história, quanto tempo você vive aí nos Estados Unidos e também quero saber se você está bem próximo da região atingida pelas chamas. Kleber, eu vivo aqui em Los Angeles há 9 anos, né? Eu sou da California Travel. A California Travel ela tem 12 anos aqui no mercado, atendendo o turismo de lazer e também de negócios. Correto. E como é que está a situação aí? Nós recebemos informações de que mais de 100 mil imóveis foram completamente destruídos. Qual é o cenário aí? O que você tem visto, por exemplo, que mais te impressionou?
Olha, eu estou aqui exatamente numa região da cidade de Santa Mônica. Santa Mônica, ela é uma cidade do condado de Los Angeles, né? Esse condado, ele tem 88 pequenas cidades que formam o condado de Los Angeles. E o primeiro foco de incêndio foi aqui a 3 milhas do local onde eu estou, que é na região de Palisades, né? Então, só para entender, Kleber, esses focos de incêndio são mais na região das montanhas que estão ao redor da cidade de Los Angeles, tá? Então, Palisades fica na parte da cadeia da Santa Monica Mountains, né? E está indo em direção à parte noroeste da cidade, né? Indo ali em direção à cadeia de montanhas que se chama San Gabriel. Correto. E a gente viu também imagens de muitas pessoas deixando as casas, saindo com poucas coisas, principalmente com pets, né? Como tem sido afetada a vida das pessoas aí? Olha, na verdade, as pessoas tiveram realmente pouco tempo para fazer a evacuação dos locais, né? Então, muitas pessoas deixaram os seus carros, né, no meio do caminho. Também foi um problema para ser resolvido também. E esses incêndios, eles são até, de certa forma, comuns aqui na Califórnia, porém não nesse período que nós estamos. Nós estamos no período de inverno aqui na Califórnia, que seria, teoricamente, uma época onde haveriam chuvas. E nós não temos chuvas importantes aqui desde outubro. Então, a questão do clima seco e dos ventos fortes que ocorreram aqui no dia 7 e no dia 8 ajudaram bastante a propagação desse incêndio. E qual tem sido a grande dificuldade para as autoridades no combate às chamas? A gente viu agora há pouco que até água está faltando. É verdade, né? Porque, como nós falamos, nós estamos num período de seca, na verdade, né? Mas foi decretado, tanto a nível federal, estadual e municipal, né? O estado de desastre aqui na Califórnia, e isso faz com que haja liberação de recursos importantes, né, para auxiliar na recuperação das grandes perdas que tiveram, né? Essa região, para vocês terem uma ideia, é uma região de altíssimo padrão, né? A região de Palisades, ali em direção ao foco ali de Sunset, que fica perto ali de Hollywood Hills, né, dos montes de Hollywood. Então, mas estão sendo direcionados muitos recursos. Mas um problema realmente é a questão da água, né? Então, algumas regiões, os hidrantes estavam sem água, e isso dificultou, de alguma maneira, aí, o trabalho das forças de combate ao incêndio. Tá certo, então, nós acabamos de conversar com o Raudinei Carvalho, ele que é brasileiro, é guia turístico e mora lá nos Estados Unidos. Raudinei, muito obrigado pela sua participação e a gente torce que esse problema acabe o mais rápido possível e vocês aí possam voltar à vida normal. Obrigado, Kleber. Grande abraço. Grande abraço. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e não se esqueça que às 18h30 eu volto com mais notícias para você. Ótima tarde e até mais.